Olá, pessoal. Que a graça de Deus esteja conosco para que a gente possa fazer uso desse programa para refletir um pouco sobre a nossa situação diante da nossa fé, diante do nosso Deus. É um momento de reflexão. E como nós estamos vivendo o mês de agosto, que é chamado mês das vocações, então nós resolvemos fazer uma breve reflexão sobre a vocação. O que é vocação? Como nós podemos viver a nossa vocação? Como os pais podem orientar seus filhos na vocação? Porque muitas vezes quando a gente fala em vocação, a gente pensa logo que ou vai ser padre ou vai ser freira. E muitos pais não aceitam que seus filhos se ingressem na vida religiosa, porque acham que é como se perdesse o filho, perdesse a filha, que elas vão embora e o contato já é bem mais difícil e tudo mais. Mas não é nada disso, gente. É um chamado especial de Deus. E quando Deus nos chama, nós sentimos no nosso coração esse chamado. E a gente só é feliz quando a gente vive plenamente a nossa vocação. E sendo esse mês o mês vocacional, ele tem vários domingos que chamam muito a atenção nossa. Domingo passado foi o Dia do Padre. Então foi falado muito nas missas durante a semana, mesmo nas homilias do padre, sobre a vida que o padre leva. A vida que ele escolhe para viver. É a vida de amor, doação completa para uma comunidade. Enquanto um homem casa, ele tem no máximo 2, 3 filhos, um padre vai para o seminário, estuda e vai ser pai de uma comunidade, às vezes com 4.000, 5.000 pessoas. Porque cada paróquia tem várias comunidades e as comunidades, com a graça de Deus, são bem cheinhas. E esse padre tem que dar uma assistência espiritual e até mesmo psicológica para todos esses filhos que andam todos atormentados, atribulados. Então a gente pensa, domingo passado foi o Dia do Padre e assim cada domingo vai ter um dia especial. Domingo que vem é o Dia dos Pais. E se você sabia que ser pai é uma vocação, que nem todo homem tem a vocação para ser um pai? Quantos pais abandonam seus filhos? Quantos pais não querem nem saber se a criança quer brincar um pouquinho com ele, ou sair para assistir uma partida de futebol, ou tomar um sorvete junto? O pai não está nem aí, só fala, não tenho tempo para essas coisas, fala com a sua mãe. Então, a gente vê assim, certa frustração na criança e ela cresce com um certo desajuste no seu íntimo, no seu pensamento, no seu, assim, vamos dizer assim, no seu ego. Porque ela não teve a participação do pai, porque a figura do pai é uma coisa muito sagrada. Depois nós temos a Semana da Família. Vamos refletir sobre a vocação de uma família. Família não é só um amontoado de gente, cada um pensando de um jeito, não. Família deve ter unidade. Família deve ser unida. Cada um fazer parte do plano do outro. Cada um sentir a dificuldade do outro, procurar ajudar. Sempre, sempre de mãos dadas dentro de uma família. Temos também o estudo sobre a vocação dos que são consagrados. Freira, como é que é? Os meninos lá são capuchinhos. Missionários também, né? Que eles são os missionários consagrados. Sim, os missionários também. Então a gente vê os vocacionados diferentes. Por exemplo, um padre, ele é vocacionado para ser um ministro de Jesus. Ele vai ministrar sacramentos, ele vai ministrar o relacionamento perdido pelo pecado, ele vai reconciliar essa pessoa com Deus. E tudo isso Jesus deixou muito
bem esclarecido, muito bem esclarecido. Não é invenção da igreja e nem tampouco imposição para a gente ter status, porque a igreja não é status, igreja é serviço, igreja é doação. Então, também tem o dia dos frades, dos freis, dos missionários, como disse enfim, catequista é uma missão. Trabalhar para os orfanatos, aqueles asilos, uma ajuda financeira ou uma ajuda, assim, eu não sei nem como explicar, mas nós temos aqui aquele, como é que chama lá, aquele... Asilo Buçocaba? O asilo, né? É asilo. E eles são organizados e ajudados pelos vicentinos. O vicentino é uma vocação, porque eles deixam, às vezes, os cuidados da família para cuidar daqueles que estão passando fome, daqueles que estão doentes, daqueles que estão abandonados. Então, é uma vocação. Então, vocação, gente, se a gente pensar bem, o médico é vocacionado, o agricultor é vocacionado, porque se eu, Dilce, sou catequista, mas se eu achar assim, não, mas a catequese da Legião de Maria é mais bonita, eu vou para lá. Não vai estar certo, porque não vou me sentir bem lá, porque não é a minha vocação. A minha vocação é estar direto falando do Evangelho, falando da nossa posição diante da necessidade da gente espalhar o amor e os ensinamentos de Jesus. Ser vocacionado é olhar que nem Abraão. Nós chamamos o Abraão pai da nossa fé, pai do vocacionado, porque o Abraão teve uma fé cega nas promessas que Deus fazia para ele. Embora sabendo que ele era velho, a esposa era velha, mas Deus prometeu um filho para ele, um filho legítimo, ele acreditou e fez de tudo para que isso acontecesse. Ele adquiriu uma fortuna boa, ele se dedicou o máximo, tudo que Deus pedia ele fazia. Então isso é vocação. É confiar em Deus e aceitar a proposta de Deus. Hoje em dia, é difícil a gente acertar. As igrejas promovem sempre alguns estudos para que você encontre qual é a sua vocação. Porque tem muitos meninos que se encantam, quer ser padre e não está vocacionado para ser padre. Vai ser um padre de meia tigela, viu? Não vai aceitar, não vai acertar uma. E já tem outros que têm medo de ser padre. Então, quando a gente faz um encontro vocacional, a gente vê, a gente sente no coração o que é que você tem vontade de verdade, o que é que Deus está te chamando. É verdade. Vocação, né, Dilce, como você falou, um chamado. E esse chamado, todo o chamado existe uma resposta, né? Exige uma resposta do cristão de como ele vai responder a esse chamado de Deus. Essa vocação do latim vocare, como a senhora bem disse, não é só para os religiosos. Então, nos sacramentos que Jesus Cristo instituiu para a sua igreja, são 7 sacramentos, sendo que 2 desses sacramentos são o sacramento de serviço, que é o da ordem e o sacramento do matrimônio. Esses 2 sacramentos são de serviço e exige toda uma vocação aí especial, tanto para a ordem e como para o matrimônio, como a senhora já explicou. E é de suma importância esse serviço para os casais que ajudam com isso, com o seu matrimônio, com o seu sim, né, a Deus e ao cônjuge,
de trazer ao mundo novos cristãos e povoar não só a terra, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui, que o casal, a família é importante, porque o fruto do amor do cônjuge também povoa a terra, mas principalmente povoa o céu. Nós já dizemos aqui que o filho que é gerado pelo casal, ele não é criado para o mundo, como muitos dizem, né? De maneira, no meu modo de ver, muito errado. Os filhos, eles são concebidos por Deus para serem criados para o céu. Eles precisam ter uma criação, todo um ensinamento e esse desejo de buscar o céu, de buscar a Deus. Sendo assim, Dilce, tem muitas vocações aqui no Catecismo da Igreja Católica, verificando alguns deles aqui, por exemplo, a vocação para entrar no reino de Deus. Tem uma vocação aqui que diz o seguinte, que todos são chamados, todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciado primeiro aos filhos de Israel. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações para ter acesso a ele. É preciso acolher a palavra de Jesus. Então, nós cristãos aqui somos chamados, nessa vocação de escutar a palavra de Jesus, ter como um ensinamento a palavra de Jesus e viver conforme essa palavra. A vocação também é importante nós vermos que tem vários tipos de vocação. Vocação para a humanidade, a vocação, a gente pode estudar também a vocação do homem à santidade, a vocação de Abraão, a senhora já falou aqui, vocação dos leigos também, todos os leigos, todos também têm uma vocação. Vocação última do homem, por exemplo, nós vamos ver que é preciso o homem buscar essa divindade, buscar Deus sobre tudo. Então, a nossa vocação aqui, porque eu sempre falo que a nossa alma tem uma saudade de Deus, uma saudade de Deus, muitas vezes a gente não entende e nós desejamos a Deus mesmo que inconscientemente, mesmo aqueles que não acreditam em nada, ou que acreditam numa energia, num ser superior, é justamente essa saudade de Deus, a saudade do Criador, a saudade do amor verdadeiro. Então o homem, ele é preenchido com esse amor de Deus, mas muitas vezes não sabe Deus. E nós temos essa vocação que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança são duas coisas que a senhora já falou para nós. É a capacidade de amar e a liberdade. Essas duas semelhanças é infundido no coração de todo ser humano. A sua liberdade, o seu livre-arbítrio e a capacidade de amar que nenhuma outra criatura tem. Só nós mesmos, seres humanos. Mas nós muitas vezes esquecemos. A gente acha que é só humano. Mas nós também somos divinos, Assim como Jesus Cristo, Deus que se fez homem para a nossa salvação, ele é 100% homem, 100% divino, ao contrário de nós, Nós somos muitas vezes queremos ser mais humanos e muitas vezes até querendo quebrar essa criação, destruir essa criação de Deus, nos tornando desumanos, A gente vai desumanizando, a maldade vai tomando conta da gente, ao invés de a gente tornar cada vez mais humanos, mais seres voltados para Deus, mais voltado para o amor, a gente vai tomando essa vocação contrária de desumanizar e muitas vezes de tirar também completamente o divino da nossa vida. O homem também tem essa vocação de buscar o divino, de ser divino, para assim também
buscar o reino, buscar a eternidade, a vida eterna, a glória junto com Deus, já aqui nessa terra, né? Por que não? A gente deseja sentir esse gosto aqui, já na terra, essa proximidade e essa intimidade com Deus. E essa é a vocação de todo homem. Mais ou menos isso, Dilce? Sim. Quando eu ainda estava recém-casada, eu comprei um livro que dizia assim: vocação acertada, futuro feliz. Aí eu li o livro e analisei, eu falei, não é que é mesmo? Se a gente acerta na vocação, se a gente sabe entender o chamado de Deus e se dedicar na vocação certa, nós somos felizes. Porque hoje em dia a vocação ela está muito atrelada ao quanto eu vou ganhar. O médico, ele procura ser um médico especialista na melhor particularidade que puder para ele ganhar mais. E quando o governo pede, e agora está até obrigando os recém-formados que se formaram às custas do financiamento do governo, que vá praticar sua medicina lá no Nordeste, onde não tem ninguém. E depois que pagar tudo, pode ir para onde quiser. Porque se não for obrigado, ninguém quer. É difícil alguém... A palavra exata que eles vêm e dá desculpa pra gente é assim: você acha que eu me sacrifiquei durante tantos anos de estudo para ficar ganhando salário mínimo? Você acha que eu vou me sujeitar a ter uma vida mais regrada depois de tanto que eu estudei? Eu estudei para mim ser alguém. Como se ser alguém, ser um verdadeiro vocacionado, fosse só o conhecimento de alguma profissão que rende, que dá dinheiro. E eu digo para vocês, se a gente olhar um lixeiro ou um gari que faz um serviço cantando, assobiando e catando lixo, e todo alegre, todo feliz, esse homem é feliz no que está fazendo. Se não fosse eles, o que seria da nossa vida com os lixos amontoados lá fora? Tudo nesse mundo tem serventia. Todo trabalho humano, se é em benefício do outro, é vocação acertada por Deus. Olhemos Nossa Senhora, uma mulher simples, era uma mocinha ainda jovem, era uma adolescente. E ela sentiu o chamado de Deus. Ela pensou duas vezes? Não. Por quê? Porque já tinha uma formação, era a tradição na cultura dela, na religião do judaísmo, saber que um dia Deus ia mandar alguém, o eleito de Deus, para libertar o povo. E eles sempre punham aquilo na cabeça e eles falavam que esse que viesse viria como se fosse um grande general com um exército enorme e que ia derrotar todos os inimigos. E, no entanto, não foi assim. Esse exército, Deus o formou através dos 12 apóstolos. Pegou 12 homens de profissão bem pobre, maior parte pescadores, tinha alguns que eram artesãos. Só o bendito do Judas Iscariote, que era filho de um banqueiro e que lidava com finanças. Por isso ele foi o escolhido pelo grupo para tomar conta do dinheiro que eles recebiam como ajuda para poder manter o grupo. Então, gente, a gente olha a missão de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus e a gente vê, mas ele não está aceitando esse chamado. Negou Jesus 3 vezes, pediu para Jesus fugir, que não se entregasse para a cruz, não. Tanta coisa ele fez e Jesus foi corrigindo ele devagarzinho, devagarzinho. Hoje, São Pedro é para nós o primeiro e o único Papa.
Porque cada papa que se elege ali está substituindo Pedro, que é a pedra fundamental da nossa igreja. Quando nós olhamos Paulo também, um vocacionado. E quem foi que chamou ele? Jesus. Só com uma palavra, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo abriu os olhos e aquilo ficou ressoando no coração dele. E assim também, minha gente. Ninguém é feliz querendo copiar o que o outro faz. Procura conhecer o seu íntimo, aquilo que te dá prazer em fazer. Quantas pessoas gostam de ficar fiando, tricotando, fazendo crochê e faz daquilo uma profissão. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, não nasci para isso. Não nasci para isso. E eu sei que eu não nasci para isso. Eu acho que eu nasci para falar demais. Então a gente fica olhando. Então, minha gente, olhem para Maria. Simples, uma adolescente, mas tinha dentro do coração a certeza de que ela amava a Deus e Deus a amava e que Deus a ia chamar ela para alguma coisa. Procurava ser boa, procurava ser generosa, era uma menina muito, muito dedicada. E quando o anjo chamou, qual foi a resposta de Maria? Ela pensou muito, ela pediu para ele, deixa eu pensar primeiro, eu vou analisar. Não. Ela respondeu, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então ela não queria saber se Deus a chamava, é porque Deus sabia que aquela era a vocação dela. E ela aceitou, Então vocês também, quando vocês começarem um serviço e vocês se sentirem apaixonados por aquilo, saiba que é sua vocação. Não importa o que você vai fazer, é sua vocação. Faça com generosidade, faça com amor e dedique a Deus esse seu serviço. Agradeça a Ele o chamado. Ser mãe é uma vocação muito bonita e ser mãe é uma vocação muito difícil hoje em dia. Muito. É enfrentar muitas coisas que o mundo oferece aos filhos que os afasta da verdadeira vocação. Vocês acham que um menor é chamado por Deus para ser ajudante de traficante? Não. Vocês acham que é vocação de Deus chamar alguém para usar drogas? Não. E por que tem tantos assim? Porque não tem orientação. Porque não tem a orientação do lugar que eles deveriam vir, que é da família. Família é o xodó de Deus. É a coisa que Deus mais sonhou no mundo, era que todos vivessem em família. Porque a família é união, é unidade, é o amor entre os membros da família, é incondicional. Não importa que seja rico, seja pobre, seja letrado ou não letrado, o amor que existe dentro do seio de uma verdadeira família é o amor vindo de Deus. E isso daí é um chamado, a vocação. Ou para ser um agricultor, ou para ser um engenheiro, ou para ser um médico famoso, ou para ser apenas um lixeiro, um gari. Contanto que faça o teu serviço com amor. E que cada um de nós que precisamos dessas vocações mais pequenininhas, a gente precisa de tratar esses seres com muito amor e muita delicadeza. Porque ai de nós se não fossem eles. Muito bem, Dilce. E a vocação da humanidade, lembrando que somos chamados, vocacionados à santidade. Devemos ser santos como nosso Pai do céu é santo, já disse o Senhor Jesus, Nós devemos ter essa vocação à santidade. E Deus infunde isso também no nosso coração. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus.
e ser transformada à imagem do Filho único do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vocação implica uma dimensão pessoal. Então, cada um de nós, de maneiras diferentes, é chamado a essa vocação da santidade, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. Com isso, eu vou terminando aqui, desejando a todos graça e paz, e que busquemos cada vez mais essa vocação, lembrando que também, além da vocação à santidade, toda e qualquer trabalho, serviço feito na sociedade, para o bem comum também é uma vocação dada por Deus, desde que, como a dona Dilce falou, feita com alegria, com satisfação, em favor do benefício próprio e também do próximo, dos nossos irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Até logo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu também vou me despedindo, pedindo a vocês que vivam a graça de pesquisar dentro de vocês, dentro do coração de vocês, o que vocês fazem que dá mais alegria para vocês e para aqueles que estão perto de você. Ser vocacionado não é pedir para vocês renunciar à vida que vocês têm e se trancar num lugar isolado e viver só rezando. Não é isso, não. Ser vocacionado para a igreja é ser aquele que abraça de Deus um serviço em benefício de si mesmo e do próximo. É aquele que vai ajudar na construção do reino que Jesus veio para inaugurar e que infelizmente não aconteceu até hoje, que é o reino de Deus. O reino onde todos são felizes, onde todos têm o que é necessário para ter uma vida digna de filho de Deus. Então, gente, procure no fundo do seu coração o que te faz feliz e o que te incomoda quando você faz, porque não é vocação, não é serviço de Deus. Então, que Deus os abençoe, que Deus ilumine o coração e a mente de vocês e que cada um procure servir o mais que puder a esse Deus que é generoso e amoroso e está sempre do nosso lado, nos fazendo, nos traçando o caminho da felicidade e da vocação verdadeira. E lembrem do que eu falei do meu livro, Vocação Acertada é Futuro Feliz. Você sempre vai estar feliz com aquilo que você projeta. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que um dia nós nos encontremos no céu e vamos falar o quanto que nós somos felizes por ter procurado aquela vocação dita no final ali. A última vocação, a vocação essencial que nós devemos procurar, que é possuir a vida eterna que Jesus nos oferece. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau.